alunos do terceiro ano do Colégio Batista. Eu vou fazer agora com vocês um comentário, tá, da primeira lista de elitização, tá? Que, se não me engano, é a lista 6, beleza? E para vocês irem tirando dúvida, né, qualquer coisa pode mandar mensagem lá no e-mail do colégio, que a gente vai estar atendendo vocês aí, tá bom? Ou quando retornarem às aulas, a gente pode fazer aí uma revisãozinha para poder exatamente relembrar esses conceitos. Mas é interessante quem já puder ir vendo, né, e correndo atrás, né, já fazendo exercícios, vendo os gabaritos, vendo os comentários, vai ajudar vocês, tá ok? Então, eu queria comentar com vocês a primeira lista, tá? Então, a primeira questão fala o seguinte: 3 esferas metálicas podem ser carregadas eletricamente, né, aproximando-se as esferas duas a duas. Observa-se que, em todos os casos, ocorre uma atração elétrica entre elas. Entre a situação são apresentadas 3 hipóteses. Primeiro, somente uma das esferas está carregada. 2 esferas estão carregadas e as 3 esferas estão carregadas, né? Então, todas elas vão se atrair, né? Então, nesse caso, a gente tem uma situação bem interessante, que é o seguinte: eu tenho uma primeira esfera, né? Que a gente vai poder fazer aqui um desenhozinho, né? Eu tenho uma segunda esfera e eu tenho uma terceira esfera que assim, tá? Todas se atraem. Então, vamos pensar, se uma só estiver carregada, ela vai atrair essa segunda, né? Mas ela não consegue, as duas aqui não conseguem se atrair, né? Mas se eu colocar 2 carregadas, por exemplo, uma positiva, uma negativa e uma neutra, nós temos que a carga positiva, né, ela atrai os corpos neutros, assim também como o corpo negativo atrai o neutro. Então, nesse caso, todos se atraem. Aqui, tá vendo? Todos se atraem, né? Então, é uma hipótese possível. Então, essa primeira hipótese não é possível, essa é possível. E essa terceira também está errada, porque se você colocar uma outra carga aqui, né, por exemplo, negativa, essas duas aqui vão se repelir, né? Então, não é atração. Ou, se você colocar ela positiva, também vai repelir a primeira e a segunda. Então, nem todas se atraem. Então, nesse caso, a resposta correta seria apenas o item 2, ok? Segunda questão. Tem-se 3 esferas metálicas, A, B e C, inicialmente neutras. Atrita-se A com B, mantendo C à distância. Sabes que nesse processo B ganha elétrons. Então, nesse caso, né, eu já posso garantir uma coisa aqui, ó. Quem ganha elétrons fica negativo, né? Então, aqui o B fica negativo. Consequentemente, né, o corpo A, que deve ter perdido esses elétrons, né, ele ficou negativo, tá? Sabes que nesse processo B ganha elétrons e que logo após as esferas são afastadas entre si de uma grande distância. Um bastão eletrizado positivamente é aproximado de cada esfera sem tocá-la. Podemos afirmar que haverá atração. Então, se eu chegar com um bastão aqui, né, carregado positivamente, ele vai atrair cargas e sinais opostos, né? E também o corpo neutro, porque o C não tem carga. Então, essas duas esferas B e C serão atraídas, né, pelo bastão, enquanto que o A vai ser repelido. Então, com isso, a resposta fica na letra B, né? Atração entre o bastão, a esfera B, e entre o bastão e a esfera C. Terceira questão, né? Nós temos aqui um bastão já eletrizado, né, ó, negativamente, e 2 esferas, A e B. Então, olha, a figura a seguir mostra as esferas metálicas A e B, montadas em suportes isolantes. Elas estão em contato de modo a formarem um único condutor carregado. Um bastão isolante carregado com carga negativa, menos Q, é trazido para perto da esfera A, sem tocá-la. Em seguida, com o bastão na mesma posição, as 2 esferas são separadas. A carga final em cada uma das esferas, podemos afirmar, então, nesse caso, cargas negativas, elas vão repelir, né, uma certa quantidade de elétrons, lembrando que não é todas, né, para o mais distante delas possível, né? Então, o mais distante possível seria do lado de cá, ó, do lado oposto aqui assim, ó. Então, esse lado fica mais negativo, enquanto que esse lado fica mais positivo, né? Quando você separa essas cargas, você não vai permitir que esses elétrons retornem ao seu ponto,
né? Então, ao separar, o que vai acontecer? Ó, esse aqui vai ficar com um excesso de cargas positivas e esse aqui vai ficar com um excesso de cargas negativas, né? Então, a resposta vai ficar letra D. A carga final é positiva na esfera A, tá vendo como a gente fez aqui, né? E ela é negativa na esfera B. Tranquilo? Então, questão número 4, né? Já é uma questão da lei de Coulomb, né? A gente tem uma equaçãozinha da lei de Coulomb, né? Que é a força é igual a uma constante elétrica, a carga Q1 vezes uma carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, vamos ver os dados aqui. Então, o gráfico abaixo representa a força F entre duas cargas pontuais, positivas de mesmo valor, separadas por uma distância R. Determina o valor das cargas em unidades de 10 a menos 9 coulombs. Né? Então, são duas cargas que são iguais. Né? Então, Q1, nesse caso aqui, ele é igual a Q2. Né? Ó, Q1 é igual a Q2. Repara que nessa curva, né, a gente tem um ponto aqui que fica fácil, né, de leitura, né? Isso aqui é importante, ó. Eu tenho uma distância de 3 metros, né, e uma força de 2,5 vezes 10 a menos 8 newtons. Tá? Então, eu tenho, olha, uma força aqui de 2,5 vezes 10 a menos 8 newtons. Aqui, eu tenho uma distância de 3 metros, né? E a constante elétrica, né? Que é tabelada, 9 vezes 10 a 9, tá? Unidades do sistema internacional. Então, substituindo na equação, né, vai ficar assim, 2,5 vezes 10 elevado a menos 8 é igual a constante K, que é 9 vezes 10 elevado a 9, a carga ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado. Só que 3 ao quadrado, né, é 9. Né? Então, essa carga ao quadrado vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 8, dividido por 10 a menos 9. Então, essa carga vai ser igual a raiz. Se a gente colocar aqui 10 a menos 8 dividido por 10 a 9, fica 10 a menos 17. Então, eu posso colocar 25 vezes 10 a menos 18. Tirando a raiz de 25, 5. Raiz de 10 a menos 18, 10 a menos 9 coulombs. Né? Então, a minha carga, né, vai ser de 5 vezes 10 a menos 9 coulombs. Ok? Então, temos aí a nossa primeira parte, né, do nosso exercício. Agora eu vou fazer a segunda parte aí no outro vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Até daqui a pouco.